Olá, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Efraim e estou aqui com muito prazer para mais uma aula de matemática. Fique ligado até o fim da aula. Olá, galerinha do 8º ano, bem-vindo para mais uma correção de matemática. Eu sou o professor Efraim, estou aqui com muito prazer para a gente concluir mais uma correção com sucesso. A atividade que foi feita dia 27 de maio, será feita a correção hoje, portanto, nosso objeto de conhecimento, cálculo da raiz quadrada por fatoração. Observe que é por fatoração, coisa que na minhas devolutiva, que eu recebi, que eu fiz algumas colocações, muitos não utilizaram essa estratégia. Mas vamos aí tentar consertar, e ver como é que a gente pode estar fazendo da melhor forma possível essa atividade, certo? Então vamos lá. Otávio estava fazendo uma lição de casa quando Alice o chamou. Os dois saíram para brincar. A mãe de Otávio foi olhar seu caderno quando viu o seguinte. Então, a mãe do Otávio viu aqui que na atividade dele, ele tinha pego 100 e tinha feito essa estratégia aqui, certo? Que ele dividiu 100 por 2, que deu 50, por 2, que deu 25, por 5, que deu 5, por 5, que deu 1. E aí, ele disse que 100 é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. E ainda disse mais que 100 é igual, aí pegou essa multiplicação de fatores aqui, que a gente chama multiplicação de fatores primo, ele colocou dentro de uma raiz quadrada, depois ainda extraiu somente o 2 e o 5 e disse que é igual a 10. E aí vamos ver se a gente consegue entender isso. 81 não deu tempo de fazer, certo? Aí nós vamos para 3 pontos principais que vai ser pedido aqui agora, de acordo com o que foi visto anteriormente. Primeiro ponto. A forma que Otávio estava fazendo os cálculos está correta? Primeira pergunta. Você consegue explicar a forma que Otávio utilizou para fazer este cálculo? Então, primeira coisa, se você assistiu aí às videoaulas sobre fatoração, fatoração do radicando, porque aqui nós temos a raiz, nós temos radicando, e aqui a raiz quadrada, o quadrado aqui é o índice da raiz. Então você vai entender que a primeira pergunta ela pode ser respondida, inclusive dizendo que sim. A forma que o Otávio está fazendo os cálculos está correta, você pode muito bem dizer que sim. Agora você precisa entender por que sim. Você consegue explicar a forma que Otávio utilizou para fazer este cálculo? Então, primeira coisa, o nosso conteúdo está falando sobre cálculo da raiz quadrada por fatoração. Então, o que foi que o Otávio fez? O Otávio nada mais do que ele fez uma fatoração. Fatoração em fatores primos. Só que aqui tem um processo final que talvez a gente vá explicar um pouquinho melhor. Mas primeiro você vai dizer, você consegue explicar a forma que o Otávio utilizou para fazer esse cálculo? Então você vai dizer sim, fatoração. Ele utilizou a fatoração, isso é sem dúvida. Certo? E aí, o que é que eu posso estar respondendo ainda no item A? Talvez, se você deixar aqui o item A dessa forma, já pode até ser considerado correto. Nós vamos ver o que é que está pedindo o item B, para ver se realmente a gente precisa acrescentar mais alguma coisa aqui. Com cálculos, mostre como Otávio concluiu que raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 é igual a 2 vezes 5. Então, como é que nós podemos comprovar que essa multiplicação aqui vai gerar essa multiplicação?
Então, é aonde nós precisamos entender um pouquinho mais. Então, nós vamos para cá. Utilizando, né, a mesma estratégia aqui do Otávio, para poder chegar a essa conclusão e que multiplicando o resultado vai dar 10. Então, quando a gente faz a fatoração nos fatores primos, eu poderia já pegar bem aqui, por exemplo, vamos voltar aqui um pouquinho aqui para a gente entender melhor. Quantas vezes o 2 se repete aqui? 2 vezes. Então, o 2 vai ficar 2 elevado ao quadrado, já que ele se repete 2 vezes. Vezes, quantas vezes o 5 se repete? 2 vezes. Então, 5 ao quadrado. Certo? Então, com essa situação aqui, a gente já pode explicar como foi que Otávio chegou a isso aqui. Então, vamos passar agora para cá. Raiz quadrada de 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. E aí na fatoração, o que é que a gente faz? O índice da raiz, que a gente diz raiz quadrada, né? Então subtende que aqui seja um 2, eu posso simplificar o índice da raiz, que é quadrada, pelo expoente 2, né? Que também é quadrado, 2 ao quadrado. Então, 2 dividido por 2 daria 1, então sobraria fora do radicando, ou fora do radical, o 2, porque 2 elevado a 1 vai dar 2, né? Vezes o 5 eu posso fazer a mesma coisa. O expoente 2 dividido pelo índice 2 também vai dar 1. Então, o 5 passa a ser extraído do radical, da raiz, e vir para cá. Por isso que sobrou 2 vezes 5, no caso que o Otávio apresentou. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Pronto, a explicação é essa, não tem outra. Se tiver, pode ser apresentada, mas essa eu julgo a mais fácil, né, e bem também compreensiva, né? E aí nós temos agora o outro desafio que Otávio não conseguiu concluir aqui no início ainda, né? Que foi a letra B. Então nós vamos para cá e vamos resolver esse desafio. Calcule a raiz quadrada de 81 utilizando a fatoração. Então nós vamos utilizar exatamente o mesmo método que ele começou aqui, certo? Então vamos para cá. Vamos colocar aqui o 81 bem aqui. E vamos fatorar o 81, certo? 81, como é um número ímpar, não pode ser dividido por 2. Será que dá para dividir por 3? Aí se a gente lembrar lá da divisibilidade, né? Quando é que o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5 e assim por diante? Então, você vai entender que no critério de divisibilidade por 3, o número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos dá um número divisível por 3. Então, se eu pegar 8 mais 1, vai dar 9. Então, 9 dá para dividir por 3, dá. Portanto, 81 também dá. Certo? 81 dividido por 3, dividindo aí 81 em 3 partes, vai dar 27. Continua, 2 mais 7 dá 9, continua sendo divisível por 3. 27 dividido por 3 vai dar quanto? 9. 9 continua por 3, que vai dar 3. 3 por 3, que vai dar 1. Certo? Então, o que é que nós podemos ver aqui? Que se eu agrupar aqui de 2 em 2, vai ficar 3 ao quadrado. Aqui, mesma coisa, 3 ao quadrado. Ou seja, eu poderia muito bem vir para cá agora e colocar aqui raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Certo? E aí, se eu fizer isso aqui, eu vou utilizar esse mesmo critério, ó. O 2 expoente pelo 2 índice da raiz, vai o 3 para fora do meu radicando, né? Da minha raiz.
Mesma forma com outro 3, o 2 dividido por 2 daria 1 vezes 3. Então agora, o que é que a gente percebe? Que 3 vezes 3 está fora da raiz, eu posso dar o resultado, 3 vezes 3, 9. Ok? Pronto. Essa seria uma forma bem simples, né, bem viável de chegar a essa conclusão. Você poderia até dizer, tem outra forma de chegar a essa mesma conclusão? Claro, se você não fatorasse, simplesmente colocasse raiz quadrada de 81, você iria chegar ao resultado 9. 9 vezes 9 dá 81. Mas está pedindo pelo processo da fatoração, então o processo utilizado é esse daqui. Ok? Mas se eu colocasse, por exemplo, juntasse aqui, já que são 4 fatores iguais, se eu colocasse 3 elevado à quarta potência e colocasse raiz quarta, por exemplo, né, se eu colocasse raiz quarta de 3 elevado a 4, aí se você fosse fazer isso aqui, ó, 4 dividido por 4 sobraria 3. Então você iria perceber que 3 não seria raiz quadrada de 81. Então seria apenas uma falha, né? Ou seja, uma estratégia falsa que você poderia estar criando e chegar a outro resultado, certo? Então ficamos com esse resultado. Nossa questão 2, nós temos vários números aqui nesse retângulozinho. E aí eu estou pedindo, fatore esses números e veja qual possui raiz quadrada exata, justifica o porquê. Mais uma vez, eu estou pedindo para fatorar, eu não estou pedindo raiz quadrada, não, estou pedindo para fatorar. E fatorar você vai utilizar sempre esse processo e o processo que o Otávio utilizou lá no início, tá certo? Então, voltando aqui, vamos fatorar aqui 49. Então, fatorando aqui o 49. 49, dá para dividir por 2? Não dá, porque é um número ímpar. Dá por 3? Se eu somar os dois algarismos e a soma dos dois algarismos for um divisor de 3, dá. Mas se eu pegar 4 mais 9, vai dar 13. Então, 13 não dá para dividir por 3. Então, o 3 já não é possível, o 4 também não, 5 também não, 6 não tem também lógica. E aí, você vai perceber que o único aqui vai ser 7. 49 dividido por 7 vai dar 7. E aí, continua por 7, que vai dar 1. Então, a fatoração aqui de 49 vai ser 7 vezes 7, que daria 7, foi repetido 2 vezes, então 7 ao quadrado. Então, utilizando isso aqui dentro da raiz quadrada, 7 ao quadrado, aqui já subtende que é 2, então 2 do índice dividido pelo 2 expoente, vai sobrar exatamente o 7 fora da raiz. E aí, eu fatorei e ainda comprovo que a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Então, primeiro testado possui raiz quadrada exata. Ok? Vamos lá. Vamos para o 60. 60 dá por 2, que dá 30. Por 2, que dá 15. Já não dá mais por 2. Por 3, que dá 5. Por 5, que dá 1. Então, se eu transformar agora isso aqui em par, quantas vezes o 2 se repete aqui? 2 vezes. Então, 2 ao quadrado. Vezes. Quantas vezes o 3 se repete? Só uma. Vezes. Quantas vezes o 5 se repete? Só uma. Então, ficaria o quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, que multiplica 3,
que multiplica 5. Então, a fatoração é essa. Se eu for extrair agora o 2 do radicando, então aqui é raiz quadrada, 2 dividido por 2 daria 1. Então, esse 2 ele passa a vir para fora da raiz, sobraria raiz quadrada de 3 vezes 5, que daria 15. Ou seja, existe raiz quadrada exata de 60? Não. Raiz quadrada de 60 daria 2 que multiplica a raiz quadrada de 15. Ou seja, não é uma raiz exata. Então, já sabe que 60 não possui raiz quadrada exata. Ok? Vamos agora para o 56. 56 dá por 2, porque é par. Metade de 56, metade de 50, 25. Metade de 6, 3. Então, daria 28 por 2, que dá 14. Por 2, que dá 7. Por 7, que dá 1. Então, colocando isso aqui, né? Agrupando aqui, eu ficaria 2 ao quadrado, que multiplica 2, que multiplica 7. Colocando dentro da raiz, ficaria raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes... Eu posso até multiplicar 2 vezes 7, 14, né? E aí eu posso extrair esses dois aqui, ficaria 2 raiz quadrada de 14. Só para comprovar também que não dá exata, ok? E aí, 16. 16, vou fatorar da mesma forma. 16 dá por 2, que vai dar 8, por 2, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2, por 2, que vai dar 1. Então, agrupando aqui de 2 em 2, né? Ficaria 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado. Colocando aqui dentro da raiz já, ficaria 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Extraindo o fator do radicando aqui, esse 2 simplifica por esse 2, fica 2 fora da raiz. O 2 expoente pelo 2 índice também dá 1, então ficaria 2 vezes 2, 4. É tanto que a raiz quadrada de 16 é 4, então 16 possui raiz quadrada exata. Entendido até aí, né, pessoal? Então, muita atenção para que não haja dúvida, tá certo? Então, vamos aí para o próximo número, 121. 121. Então, vamos para cá. 121 é ímpar, não dá por 2. Aí, a possibilidade aqui, será que dá por 3? Somando aqui 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, não dá. Você vai tentar por 5, por 6, por 7. Será que dê por 7? Talvez não. Aí, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 121? Será que é 11? Você faz o teste. 11 vezes 11. Será que dá 121? Será que eu já tenho isso memorizado? Então, eu vou fazer aqui uma rápida multiplicação, só para conferir, né? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, somando 1, 2, 1. 121. Então, 121 dá para dividir apenas por 11. 121 por 11 vai dar 11. Que eu continuo dividindo por 11, que vai dar 1. Ou seja, repetição do 11 duas vezes. Então, ficaria 11 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 11 ao quadrado. Mesma forma, aqui tem um 2 no índice, divide 2 por 2, sobrou o quê? Sobrou 11. Por isso que 121 é um quadrado perfeito e tem raiz quadrada exata. Beleza? Então, vamos lá para 169. 169.
Vamos lá, 169. Dá para dividir por quanto? Termina em 9, então é ímpar. Não posso dividir por 2. Será que dá para dividir por 3? Vamos ver lá, soma dos algarismos. Somando aqui vai dar 16. 16 dá para dividir por 3? Ah não, né? Se fosse 18 daria, mas 16 não dá. Então você vai tentar, vai fazer vários cálculos aí, vai perceber que o único número que vai ser possível vai ser o 13. Certo? Porque 169 por 13 dá 100, daria 13, né? E aí 13 é um número primo, continua dividido por 13. 13 por 13 vai dar 1, certo? Pronto, cheguei a essa conclusão aqui. Então eu já sei que 13 se repete 2 vezes, então ficaria 13 ao quadrado. Então colocando isso aqui dentro da raiz quadrada, ficaria 13 ao quadrado. Então eliminando o expoente do 13 pelo índice da raiz, então o 13 passa a vir para fora da raiz como resultado final. Exatamente, raiz quadrada de 169 vai dar 13, então mais o número raiz quadrada que tem raiz quadrada exata, que é considerado o número quadrado perfeito. Ah, professor, preciso eu testar todos eles, mesmo sabendo que 150 eu já sei que não é, e 125? Não, eu testei até aqui. Caso você queira testar os demais, sem nenhum problema. Mas, se você testar pelo menos os que possuem raiz quadrada exata, né, pela fatoração, já é considerado aqui as suas estratégias, seus cálculos como correto, tá certo? Então, esse daqui você pode testar ele, você vai perceber que também não é quadrado perfeito, não tem raiz quadrada exata, nem o 125, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. Vamos para a nossa questão 3, né? Uma perguntinha aqui bem simples. Você sabe como podemos classificar os números que possuem como raiz quadrada um número natural? Então, nós acabamos de ver que todos os números que têm raiz quadrada exata é um número natural, ou seja, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, todos esses números são números naturais. Então, isso quer dizer que todos os números que possuem raiz quadrada como número natural, eu já sei que são os números que têm raiz quadrada exata, que eu já pronunciei várias vezes, que são chamados números alguém sabe? Certo, alguém pensou aí, números quadrados perfeitos, tá certo. Números quadrados perfeitos. Pronto, respondido. E a questão 4. Usando a fatoração completa, determina a raiz quadrada dos seguintes quadrados perfeito. Olha aí, mais uma vez, para comprovar o que a gente já vem falando. Então, nós vamos fazer novamente a fatoração e comprovar realmente a raiz quadrada desses números quadrado perfeito. Então, vamos lá. 144, a gente já fez anteriormente, vamos ser mais rápido. Se eu colocar aqui por 2, metade de 144 vai dar quanto? Metade de 150, de 40, 20, já dá 70, de 2, de 4, 2. Então dá o quê? 72, confere aí. Passa aí que você vai perceber que é isso mesmo. Continua por 2, metade de 70 dá 35, metade de 2 dá 1, então 36. Por 2, metade de 36 vai dar 18,
por 2, que vai dar 9 por 3, que vai dar 3 por 3, que vai dar 1, ok? Aí, nós vamos fazer aquele mesmo processo. Vamos agrupar aqui de 2 em 2, ó. De 2 em 2. Então, vai ficar como? Vai ficar 2 ao quadrado, que multiplica esse outro par 2 ao quadrado, que multiplica esse outro par 3 ao quadrado. Então, colocando isso aqui dentro da raiz, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Observa que todos eles vai ser elevado ao quadrado. Então, todos esses números que é elevado ao expoente 2 pode ser simplificado com 2, que é o índice da raiz. Então, eu posso dizer que eu vou extrair o 2 vezes 2 vezes 2, ele passa a vir para fora da raiz. 2 vezes 2 vezes 3, que aí eu posso dar até o resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 vai dar 12. E aí, confere. Raiz quadrada de 144 é exatamente 12. Só que agora eu mostrei pelo processo da fatoração. Ok. Vamos para a fatoração do 529. Vamos botar mais aqui, né? 529. Vou colocar aqui outra linha. 529. Termina em 9. Daria por quanto? Se você somar os algarismos, para saber se dá por 3, 5 mais 2, 7, mais 9 dá 16. 16 não dá por 3. Pronto, você percebeu que por 3 não foi possível. Aí você vai tentar por 4, por 5, por 6. Você vai tentar por diversos números e, infelizmente, você não vai conseguir. Então, o que é que você vai estar fazendo aí? Você vai estar descobrindo, né, um número aí que multiplicado por ele mesmo daria 529. Aí vamos imaginar qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dê 500 se aproxima. Se você colocar, por exemplo, 25. Você pegar 25 vezes 25, vamos só aqui fazer uma tentativa. Vou colocar aqui 25 vezes 25 vai dar 625, então passa. Então 25 vai ser muito. Vamos colocar o 24. 24 vezes 24 vai dar 576, ainda passa. Então veja que só pode ser o 23, de repente vai dar certo. Ó. 23 vezes 23 vai dar o quê? 529. Então, é nesse momento onde a calculadora vai te ajudar. Então, você vai perceber que esse número ele só é possível dividir por 23, certo? E aí, 529 por 23, nós já vimos que dá 23. 23 pode ser dividido por 23, que vai dar 1. Então, agora eu posso agrupar, né? Quantos 23 repetiu aqui? 2 vezes. Então, 23 elevado ao quadrado. E aí ficaria raiz quadrada de 23, que eu posso utilizar esse critério mesmo. 2 é o índice da raiz, dividido pelo 2 expoente, vai para fora o 23 como raiz quadrada de 529, certo? Então, comprovado raiz quadrada perfeita, comprovado raiz quadrada perfeita. Agora vamos para o próximo número, que é letra B, já foi feito, letra C, 961. 961.
Se você for observar, a soma vai dar 16 novamente. 16 também não vai dar, né, por 2, nem vai dar por 3, por 4, por 5. Você vai fazer o mesmo teste, ou seja, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, que vai dar 961. Então, veja bem, vamos estar aqui pertinho aqui desse lado aqui. Pronto. Então, vamos imaginar que se eu pegar 30 vezes 30, vai dar 900. Então, vai ser maior do que 30, né? E aí, se nós pegarmos 31, olha a comparação. 31 vezes 31 vai ser igual, olha, na primeira tentativa, depois do 300, que 300 é fácil de comparar, 300 vezes 300 vai dar 900, então você acrescentou apenas 1, então ficou 301, né? 301 não, desculpa, vai ser 31, você colocou 30 vezes 30, né, que dá 900, então a gente colocou 31 vezes 31, então deu 961. E aí você vai dizer que 961 só pode ser dividido por 31, né, que é um número primo, e 961 por 31 vai dar 31, que dividido por 31 vai dar 1. Ou seja, mais uma vez você vai encontrar 31 elevado ao quadrado, que colocando dentro da raiz quadrada, 31 elevado ao quadrado, você extrai o 31 fazendo a divisão do índice da raiz pelo expoente 2. 2 por 2 dá 1. É como se ficasse 31 elevado a 1. Então dá 31. Resultado, raiz quadrada de 961 vai dar 31. Então, também é um quadrado perfeito e nós comprovamos pela fatoração. E por último, nós vamos comprovar agora o 1225. 1225. Somando os algarismos para ver se dá por 3, né? Você observa que aqui vai dar 3, 5, 10. Não dá por... Mas será que dá por 5? Aí veja bem. Quando é que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou em 5. Então, esse daqui termina em 5. Então, ele pode ser dividido por 5. Nós vamos comprovar agora se pode ou não. Então, dividindo esse número por 5. Vamos lá, aqui na ajuda. Nossa ajuda aqui. 1225 dividido por 5 deu 245. Continua por 5, né? Já que terminou em 5. Então, vou dividir agora 245 por 5, que deu 49. 49 não dá mais por 5, não pode voltar mais por 3, nem por 2, porque também não dá. Então, seria o próprio 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Então, 49 por 7 dá 7. 7 por 7 dá 1. Então, veja como foi que ficou. 5 se repete duas vezes, então ficaria 5 ao quadrado vezes 7 se repete duas vezes, então 7 ao quadrado. Então, dentro da raiz quadrada vai ficar 2 ao quadrado, que multiplica 7 ao quadrado. Fazendo o mesmo processo, extraindo o índice pelo expoente, sobraria 2 vezes 7 fora da raiz. 2 vezes 7 fora da raiz dá quanto? 2 vezes 7 vai dar quanto, pessoal? 14. Tá certo?
Pronto, 14. Agora eu pergunto. E 14 é a raiz quadrada de 1.225? Não é? Então aí tem um erro. Nós vamos descobrir onde é esse erro agora. Então, já descobriram o erro? É claro que sim, né, pessoal? O erro aqui está claro, né? Vamos lá. Quando eu coloquei 2 elevado ao quadrado, é claro que eu errei porque eu deveria colocar 5, já que o 5 é que está se repetindo, elevado ao quadrado. Então, aqui ficou 2 elevado ao quadrado. Voltando, que isso aqui ficou errado. Isso aqui ficou errado. Então, ficaria como? Ficaria 5 elevado ao quadrado, que multiplica 7 elevado ao quadrado, né? Só voltando para cá um pouquinho. Ficaria raiz quadrada de 5 ao quadrado, que multiplica 7 ao quadrado. Aqui o expoente mais aqui, né? Então, eliminando, já que o expoente é 2, o índice é 2 e o expoente é 2, então eu vou eliminar o índice, dividir pelo 2 do expoente, vai ficar o 5 fora da raiz. Eliminando o índice 2 pelo expoente 2 do 7, então o 7 passa a ficar também fora da raiz. Então sobrou 5 vezes 7 igual a 35. Então o meu resultado aqui é 35. E mais uma vez, eu posso comprovar de que 35 é raiz quadrada de 100 ou de 1.225. Vamos só comprovar aqui, né? Só para que não reste dúvida. Então, se eu pegar aqui 35 vezes 35, aqui, né? Um pouquinho aqui, pronto. 35 vezes 35 vai dar 1.225, certo? Então, descobrindo o erro e fechando aqui, nós encontramos a fatoração, que foi 5 vezes 5, que dá 5 ao quadrado, vezes 7 vezes 7, que dá 7 ao quadrado. Então, extraindo o radicando, sobrou 5 vezes 7, que nós fizemos bem aqui, que deu 35. Então, confere também quadrado perfeito pelo método da fatoração, ok? Nossa questão 5, determine o número x que elevado ao quadrado dá 2.704. Ou seja, eu quero saber qual é o número que eu elevando ao quadrado vai ser igual a 2.704, né? E aí vem aquela situação. Eu tenho uma potenciação que eu vou transformar numa radicação. Então, x vai ficar sozinho, igual o expoente 2 passa para a raiz quadrada de 2.704. E aí, qual é a raiz quadrada de 2.704? Aqui não está pedindo para me utilizar o método da fatoração. Poderia até utilizar, mas você vê que é um método prolongado, principalmente com um número grande, né? Vai levar muito tempo, né? Vai ocupar muito espaço, então eu posso fazer pela tentativa. Vamos aqui voltar novamente para a nossa calculadora e ver se ela nos ajuda. Se eu pegar, por exemplo, 2.704, vamos imaginar um número aqui grande. Se eu colocasse aqui 50 vezes 50, só uma hipótese, para ver quanto é que dá 50 vezes 50. 2.500. 2.500 já está bem próximo aqui, não dá? Então, isso quer dizer que pode ser um pouquinho mais do que 50. Então, vamos colocar 52. 52 vezes
52. Olha aí, na segunda tentativa, 52 vezes 52, eu vou conferir, deu 2.704. 2.704. Resultado, o valor do meu x é exatamente quanto? Qual foi o número que eu utilizei? 52. Ou seja, se eu pegar, eu estou pedindo para determinar o valor de x, então o x é 52. Porque se eu colocasse no lugar do x 52 e elevasse ao quadrado, daria 52 vezes 52, que voltaria para o meu resultado, que, né, também pode ser 2.704, certo? Então, o valor de x é 52, fechando aí o resultado correto com a estratégia correta, certo? Pronto, nossa última questão. A medida do lado de um quadrado representa a raiz quadrada exata da área desse quadrado. Determine a medida do lado de um quadrado cuja área é. Eu não estou pedindo aqui para marcar a opção correta aqui não, pessoal. Estou pedindo para determinar a medida do lado de um quadrado cuja área é. Então, eu quero um lado do quadrado onde a área é esse, quero um lado do quadrado onde a área é essa, ou seja, eu tenho que fazer com todas as 4 opções, não é marcar uma opção. Então, vamos imaginar o quadrado da letra A seja esse quadrado aqui. Então, a área eu sei que é 1.369. Então, eu posso aqui estar utilizando o método da fatoração, qualquer método que eu quiser. O importante é que eu descubra qual é a medida do lado desse quadrado. Eu sei que a área é essa daqui. Agora, eu preciso saber qual é a medida de um lado. Se eu souber a medida de um lado, eu vou ter a medida de todos os lados. Claro que, mais uma vez, eu posso utilizar a minha amiguinha aqui, né, calculadora, para poder estar fazendo isso. E aí eu vou pela tentativa. Digamos que se eu coloco aqui 30 vezes 30 vai dar 900, então é um pouco mais, né? Então vamos colocar aqui, se eu colocar 40 vezes 40 é bem fácil que passe, né? Ó, 40 vezes 40 dá 1.600, então passou. Então está entre 30 e 40. Agora vamos descobrir qual seria. E aí se eu colocar 33, né, porque eu sei que a terminação é 9, então 3 vezes 3 vai dar 9, é uma possibilidade. 33 vezes 33 deu 1.089, tá pouco, certo? Vamos colocar 37, 7 vezes 7 também vai dar 9. Ou 7 vezes 7 vai dar 49, também termina em 9. Então, vamos colocar aqui 37 para ver o que é que acontece. 37 vezes 37. Olha aí. 37 vezes 37 deu 1.369, exatamente o que eu estou procurando. Ou seja, 37, lembre-se que o lado do quadrado que eu coloquei aqui foi 37. Então, cada lado mede 37. Por quê? Porque a área de um quadrado é o multiplicar lado vezes lado. 37 vezes 37 vai dar esse valor aqui, 1.369, certo? Então, o resultado aqui vai ser 37, mas lembrando de fazer essa estratégiazinha aqui, pelo menos. E aí, nosso outro quadrado vai ter a área 324. Eu lembro que esse número já é familiar, nós já fizemos eles anteriormente. Então, qual vai ser a medida de um lado dele? Sabendo que a medida de um lado dele vai ser, vai corresponder à minha raiz quadrada desse número.
Aí você vai novamente utilizar a sua estratégia para poder chegar a essa conclusão. Então, qual é o número que você multiplica por ele mesmo que vai dar 324? Será que é 16? Vamos testar aqui o 16. 16 vezes 16 deu 256. Tá pouco? Então não é. 18, se eu botar 20 passa. Então vamos tentar agora o 18. Já que 8 vezes 8 dá 64, termina em 4. Então há uma possibilidade. 18 vezes 18. Então batemos bem em cima. Então um lado do meu quadrado vai medir exatamente 18 metros, né? Então 18 metros. Então eu já sei que a minha raiz quadrada de 324 vai ser 18, que corresponde ao lado do meu quadrado, 18 metros. Certo? 400 é muito simples, né? Raiz quadrada de 400 é aquele número que multiplicado por ele mesmo vai dar 400. Isso só pode ser o 20, né? Porque 20 vezes 20 vai dar 400. Então nem precisa eu estar fazendo aqui o quadrado, porque já é um número padrão mais simples que já é bem utilizado. 625. Vamos lá. Se eu pegar aqui a raiz quadrada de 625, vou desenhar o quadrado aqui de novo para ficar melhor. Então, tá aqui a área, 625 metros quadrados. E eu quero a medida de um lado, que é a mesma coisa de obter a raiz quadrada desse número, né? Se eu colocar 25 vezes 25, deu quanto? Deu 625, ó. Então, o resultado, eu já sei que vai ser 25. Então, o meu lado vai medir 25 metros, já que a área é metro quadrado. Então, pessoal, chegamos à conclusão, né? Uma atividade um pouquinho difícil, né? Eu caprichei nessa atividade, mas percebi muitas dúvidas, né? Muitas respostas aí sem cálculo, sem estratégia. E aí, vocês observam que eu utilizei aí quase a todo momento a calculadorazinha aí para poder até acelerar um pouco essa correção. Mesmo assim vai ficar um vídeo muito extenso, né? Então espero que vocês tenham gostado, tenham tirado as dúvidas aí e procure fazer essas estratégiazinhas que eu fiz, né, para realmente comprovar que você está participando da correção, está aprendendo um pouco mais e que quer continuar aprendendo, quer continuar participando, tá bom? Então, valeu, obrigado por ficar até o final, fique com Deus e tchau, tchau.